A luz fraca de um lampião a querosene tremulava na pequena sala de paredes descascadas, projetando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos antigos. Era outono de 1968, e o bairro pobre da Muca, em São Paulo, respirava o cansaço de mais um dia de trabalho duro. Dentro daquela casa humilde, de chão batido e telhas que rangiam ao vento, Marinalva das Cruzes, uma mulher negra de 45 anos, mãos marcadas pelo serviço braçal e olhos profundos como a noite, remendava pela terceira vez a mesma calça de seu filho mais velho. Seus dedos ágeis, acostumados a transformar retalhos em roupas decentes, tremiam levemente. Não era pelo frio que se infiltrava pelas frestas, mas por um pressentimento. Algo errado pairando no ar, como a umidade antes da tempestade. Do outro lado da divisória de madeira, seus 7 filhos dormiam amontoados em colchões de palha, compartilhando cobertores remendados. Maria, a primogênita, de 16 anos, sonhava em ser professora. José, 14, o mais rebelde, tinha os punhos calejados de tanto ajudar no mercado do bairro. Antônio, 12, o mais quieto, guardava um caderno de poemas escondido sob o travesseiro. Rita, 10, a mais doce, sempre acordava cedinho para ajudar a mãe a acender o fogão a lenha. Carlos, 8, e Luís, 6, eram inseparáveis, 2 diabinhos cheios de travessuras. E Francisca, a caçula de apenas 4 anos, dormia agarrada a uma boneca de pano que Marinalva fizera com retalhos de um vestido velho. Aquela noite parecia comum. Marinalva dera a última costura, apagara o lampião e se deitara no catre ao lado dos filhos como sempre fazia. Antes de fechar os olhos, murmurou uma prece baixinha, como sua avó lhe ensinara. Protege os meus. Meu Deus, protege os meus. O vento assobiava lá fora, e o rádio do vizinho tocava uma canção de amor distante. Quando o galo cantou na madrugada, ela acordou com um sobressalto. Um silêncio anormal pairava na casa. Nenhum ressonar, nenhum movimento, nenhum dos pequenos sons que a presença das crianças sempre trazia. Seu coração disparou antes mesmo de seus olhos se acostumarem à penumbra. Levantou-se de um salto, as pernas bambas, e correu para o quarto ao lado, vazio. As camas estavam arrumadas demais, os cobertores dobrados. Nenhum sapato fora do lugar, nenhum vestígio de luta ou pressa. Era como se os 7 filhos nunca tivessem existido. Maria? José? Antônio? Sua voz ecoou na casa vazia, cada chamado mais agudo, mais desesperado. Nada. Nem um gemido, nem um choro. A rua ainda dormia quando ela saiu correndo, descalça, o coração batendo como um tambor de guerra. Bateu nas portas dos vizinhos, sacudiu homens sonolentos, gritou até a voz sumir. Ninguém tinha visto nada. Ninguém tinha ouvido nada. O sol nasceu avermelhado, iluminando seu rosto encharcado de lágrimas. A primeira pessoa que a levou a sério foi Dona Geralda, a parteira do bairro, que chegou arrastando seus 70 anos e um rosário na mão. Isso aqui tem coisa errada, minha filha, disse, os olhos estreitados. Criança não some assim, não 7 de uma vez. A polícia chegou 3 horas depois. 2 homens de uniforme amarrotado e expressões entediadas. O mais velho, de bigode grisalho, nem desceu da viatura direito. Dona, criança some todo dia nessa cidade. Vai ver, foram brincar e se perderam. O mais novo, mal encarando Marinalva nos olhos, anotou algo num bloquinho e tossiu. A senhora tem certeza que não mandou eles para casa de algum parente? Às vezes a memória falha. Ela sentiu o sangue ferver. Não era esquecimento. Não era descuido. Alguém tinha entrado na sua casa e levado seus filhos. Alguém que não deixara rastros. Alguém que sabia que uma mulher negra e pobre não seria ouvida. Nos dias seguintes, São Paulo seguiu sua vida, indiferente ao desespero daquela mãe. Mas Marinalva não era qualquer mulher. Ela percorreu cada beco, cada favela, cada igreja. Ofereceu seu último par de sapatos por informações. Rezou em
terreiros de umbanda, acendeu velas em igrejas católicas, suplicou a qualquer santo que quisesse ouvir. Alguns a chamaram de histérica. Um delegado riu quando ela sugeriu o sequestro. Quem iria querer 7 crianças pobres, hein? Isso aí é... Caso de abandono, vou ver se consigo uma vaga no orfanato para a senhora. Mas ela conhecia o olhar de cada filho, a voz de cada um, o jeito que Carlos rangia os dentes ao dormir, como Francisca chorava se a boneca caía no chão. Alguém os tinha levado. E ela, mesmo sem dinheiro, sem influência, sem esperança, faria o impossível para trazê-los de volta. A primeira vez que João Batista das Cruzes colocou os olhos em Marinalva foi num domingo abafado de verão, em 1943, no coreto da Praça da Sé. Ela estava sentada no degrau mais baixo, com um vestido de chita azul claro, o mesmo que usaria por mais 5 anos, remendado e tingido até perder a cor original, enquanto ouvia o discurso de um sindicalista que pregava direitos trabalhistas. João, vindo direto de uma obra no centro, com as botinas sujas de massa e o rosto marcado de cansaço, quase tropeçou ao vê-la. Não era pela beleza convencional, mas pela maneira como ela mantinha a postura reta, os olhos fixos no orador, como se cada palavra fosse um fio de ouro a ser guardado. Essa mulher tem fibra, ele pensou, e naquele instante soube que precisaria de coragem para falar com ela. Foram precisas 3 semanas de domingos consecutivos, com ele fingindo passar por acaso pelo coreto, até que ela finalmente lhe dirigiu a palavra. Você sempre vem ouvir esses discursos? Ele perguntou, tirando o chapéu de palha num gesto desajeitado. Ou não é só ouvir? Ela respondeu sem sorrir. É aprender. Um dia vou ensinar meus filhos a ler essas leis que a gente não tem direito. João sentiu um frio na espinha. Naquele momento, entre o cheiro de pipoca e o vozerio da praça, ele percebeu que Marinalva não era do tipo que se contentava com promessas vazias. O namoro foi discreto, feito de encontros rápidos depois do trabalho dela na lavanderia e do serviço pesado dele nas construções. Ele a esperava no ponto do bonde com um pedaço de rapadura escondido no bolso. O doce que ela amava, mas raramente, podia comprar. Ela, por sua vez, costurava-lhe os rasgos do uniforme sem que ele pedisse, deixando os pontos tão firmes que duravam meses. Quando João a pediu em casamento, foi de joelhos no chão de terra da casa dos pais dela, sob o olhar, desconfiado do pai, um ex-agricultor que perdera as terras para um latifundiário. Eu não tenho nada para te oferecer agora. João admitiu as mãos trêmulas. Mas juro por tudo que é sagrado que vou trabalhar até os ossos doerem para te dar uma vida digna. O casamento aconteceu num sábado chuvoso de abril, na igreja. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A festa foi no quintal da tia de Marinalva, com galinha caipira, angu e uma única garrafa de vinho que circulou entre 30 convidados. Naquela noite, enquanto os mais velhos contavam histórias de tempos difíceis e os jovens dançavam ao som de um violão desafinado, João e Marinalva trocaram olhares que diziam mais do que qualquer juramento. Sabiam que a vida pela frente seria dura, mas estavam prontos para enfrentá-la juntos. O primeiro filho chegou 9 meses depois, num parto difícil que durou 2 dias, e deixou Marinalva à beira da morte. Quando finalmente segurou Maria nos braços, com o corpo ainda tremendo de dor e exaustão, seu primeiro pensamento foi: como vou alimentar você? João trabalhou tripla jornada naquele mês, carregando sacos de cimento até as mãos sangrarem, para pagar o leite em pó que a criança precisava quando o leite materno secou. As noites eram curtas, interrompidas pelo choro da bebê e pela tosse seca de Marinalva, que nunca se recuperou totalmente do parto. Quando José nasceu, 2 anos depois, a família já havia se mudado para um cômodo nos fundos de um cortiço na Muca. O lugar tinha apenas uma janela quebrada, um fogão a lenha e um buraco no telhado que deixava entrar a chuva. Nas noites, frias, eles se amontoavam num único colchão de palha, com as crianças no centro e os pais fazendo barreira contra o vento.
João acordava antes do sol raiar, deixando um pedaço de pão duro no travesseiro de Marinalva, sua parte que ele guardava do almoço do dia anterior. Os anos foram passando, e com cada filho que chegava, a vida apertava mais. Antônio nasceu, no inverno de 1949, quando João estava desempregado há 3 meses. Rita veio em 1953, ano em que Marinalva perdeu 3 clientes da lavanderia porque não conseguia mais levantar os baldes pesados de roupa molhada. Gêmeos, Carlos e Luiz, chegaram em 1957, e pela primeira vez Marinalva pensou em desistir. Até que João apareceu em casa com um carrinho de mão adaptado para berço, pintado de azul com as sobras de tinta da obra. "Nossos meninos vão ter o melhor que a gente puder dar", ele disse, com os olhos brilhando de orgulho misturado a lágrimas. Francisca, a caçula, nasceu em 1964, quando João já tossia sangue escondido no lenço, e Marinalva tinha as costas curvadas de tanto passar roupa. Mas naquela casa pobre, o amor era a riqueza que nunca faltou. Nos aniversários, faziam festas com bolo de farinha de trigo e açúcar mascavo, enfeitado com flores do jardim da vizinha. No Natal, penduravam meias velhas na parede e as enchiam, com frutas e balas compradas à prestação. E todas as noites, antes de dormir, Marinalva contava às crianças histórias de princesas negras e reis guerreiros, inventadas na hora, para que nunca se esquecessem de sua própria dignidade. Quando João morreu, numa madrugada de agosto de 1966, ele deixou para Marinalva 7 motivos para continuar vivendo. 7 crianças que carregavam seus olhos, seu sorriso e sua força. Nos 2 anos seguintes, ela sustentou a família sozinha, transformando dor em determinação. Até que, numa noite como tantas outras, o destino lhe arrancou tudo o que restava. O sol da manhã seguinte ao desaparecimento dos filhos nasceu rubro sobre São Paulo, como se a cidade estivesse envergonhada do que acontecera. Marinalva passara a noite inteira percorrendo ruas escuras, revirando terrenos baldios, gritando até a voz se tornar um sussurro rouco. Seus pés descalços sangravam por cortes de cacos de vidro e pedras pontiagudas, mas ela não sentia dor, apenas um vazio gelado, que começava no peito e se espalhava até os dedos trêmulos. Na delegacia mais próxima, um escrivão de óculos sujos e bigode amarelado pelo cigarro mal levantou os olhos do jornal quando ela entrou. "Sumiço só conta depois de 24 horas", disse, virando a página com um estalar de dedos. Marinalva bateu. O punho na madeira gasta do balcão com força suficiente para fazer o cinzeiro pular. "Meus filhos não saíram por vontade própria. 7 crianças não desaparecem assim." O silêncio que se seguiu foi cortado pelo riso abafado de um policial, mais jovem. "Dona, com tanto filho assim até entendo alguns fugirem." Foi Dona Geralda, a parteira aposentada que ajudara no parto de 4 dos 7 filhos de Marinalva, quem lhe deu as primeiras pistas reais. "Ouvi dizer que um caminhão escuro parou na esquina da Rua do Retiro naquela noite", contou, os olhos, pequenos e inteligentes, escrutinando o rosto devastado da amiga. "O Zé da padaria viu 2 homens carregando sacos grandes. Achou que era roubo de mercadoria." Marinalva não esperou por policiais. Seguiu sozinha para o endereço indicado, um armazém abandonado nos fundos de um loteamento industrial. O cheiro de mofo e químicos velhos a atingiu quando arrombou a porta trancada com um chute. No chão, de cimento, entre teias de aranha e ratos mortos, brilhou algo que a fez cair de joelhos. Um botão de osso, igual aos que ela mesma costurara no vestido de Maria 2 semanas antes. Os dias seguintes se transformaram num pesadelo meticuloso. Marinalva desenvolveu um ritual obsessivo. De manhã, percorria as delegacias da capital, mostrando fotos amareladas e a certidão de nascimento dos filhos. À tarde, visitava orfanatos e abrigos, onde funcionários bem-intencionados, mas sobrecarregados, lhe mostravam crianças assustadas que não eram as suas. À noite, ela se infiltrava em bares frequentados por criminosos, oferecendo o pouco dinheiro que tinha por informações.
Numa dessas incursões, no boteco O Tropeiro na Luz, um homem de tatuagens nas juntas dos dedos lhe deu a primeira pista concreta. Tem um tal de Dr. Almeida que sempre procura criança para levar para o interior. Diz que é para trabalho honesto. Mas quem sabe? O nome ecoou na mente de Marinalva como um sino funéreo. Ela lembrava de ter visto cartazes do tal médico em postes do bairro, oferecendo vida melhor para crianças carentes. A busca a levou até um escritório decadente na Rua do Carmo, onde um advogado de ternos puídos a recebeu com um sorriso condescendente. Minha senhora, o que o senhor Almeida faz é caridade, disse, ajustando a gravata manchada. Leva esses menores para famílias abastadas que não podem ter filhos. Dá a eles educação, futuro, coisa que a senhora claramente não pode oferecer. Quando Marinalva esbravejou que aquilo era sequestro, o homem ficou sério. Cuidado com essas acusações. Uma negra pobre como a senhora pode acabar presa por difamação, ou coisa pior. O racismo escancarado não a deteve. Seguindo rumores, ela viajou de trem para Jundiaí, onde diziam que o tal médico mantinha uma casa de passagem. Ao chegar na propriedade cercada por muros altos, foi recebida por um segurança armado. Aqui não entra ninguém sem autorização, rosnou o homem, empurrando-a com força suficiente para fazê-la rolar na poeira. Foi nesse momento, com o rosto no chão e os lábios sangrando, que Marinalva ouviu, ou achou ouvir, o choro distante de uma criança. Um choro que conhecia bem, o mesmo de Francisca quando acordava assustada à noite. De volta a São Paulo, exausta e sem provas concretas, Marinalva fez o que restava. Foi até a redação do maior jornal da cidade. O repórter que a atendeu, um jovem de sobrenome italiano, ouviu sua história com crescente interesse. Isso aqui é maior do que pensamos, ele murmurou anotando freneticamente. Tem uma rede que leva crianças pobres, principalmente negras, para fazendeiros no interior. Já ouvi falar, mas nunca tive provas. Naquela noite, pela primeira vez desde o desaparecimento, Marinalva permitiu-se chorar. Ajoelhada no chão de terra do quarto vazio, entre os brinquedos abandonados e as roupas que ainda cheiravam a seus filhos, ela ergueu as mãos para o céu escuro visível pelas telhas quebradas e fez um juramento. Enquanto eu respirar, vou trazer vocês de volta. O inverno de 1969 chegou com uma friagem que parecia penetrar até a alma. Marinalva já perdera a conta de quantas noites havia dormido enrolada no casaco de João, o único pedaço dele que restara, respirando o cheiro, desbotado de seu suor que ainda impregnava o tecido. As paredes da casa agora ecoavam um silêncio que doía mais que a fome, mais que o cansaço de caminhar quilômetros todos os dias em busca de pistas. Foi numa manhã cinzenta, enquanto distribuía folhetos com os rostos dos filhos na feira livre, que o primeiro milagre aconteceu. Uma vendedora de ervas, cujo filho trabalhava como office boy no centro, puxou seu braço com urgência. Marinalva, ouvi um negócio no fórum. Tem um menino lá que chegou semana passada dizendo que foi trazido à força de São Paulo. O coração dela acelerou antes mesmo de processar a informação. Que menino? Como ele é? A mulher encolheu os ombros. Dizem que tem uns 14 anos, pele escura, olhos grandes. Marinalva não esperou. Correu até o bonde mais próximo, o corpo tremendo não de frio, mas de uma esperança tão violenta que doía. No fórum central, um funcionário simpático, mas desconfiado, a levou até uma sala de interrogatórios, onde um garoto magro como um graveto estava sentado numa cadeira grande demais para seu corpo. Quando a porta se abriu, o mundo parou. Antônio! O nome saiu como um suspiro arrancado de suas entranhas. O menino levantou a cabeça devagar, como se temesse outra decepção. Seus olhos, os mesmos olhos amendoados de João, se arregalaram. Mãe? A palavra soou hesitante,
rouca de tanto chorar. E então ele estava em seus braços, cheirando a medo e orfanato, mas vivo, tão vivo. Marinalva afundou o rosto no cabelo, crespo do filho, respirando fundo como se pudesse memorizar cada partícula dele. Antônio tremia como uma folha, agarrando-se a ela com força de quem temia ser arrancado novamente. Eu sabia que você viria me buscar. Ele chorou contra seu ombro. Rezei todo dia, mãe, todo dia. A história que Antônio contou fez o sangue de Marinalva ferver. Tinha sido levado por um homem que prometera trabalho honesto numa fazenda em Minas Gerais. Ele disse que você tinha concordado, que era para ajudar a família. O menino explicou, os dedos entrelaçados nos dela como se precisasse confirmar que ela era real. Quando cheguei lá, era um engenho de café. Trabalhava das 4 da manhã até escurecer. Quando perguntei pelos irmãos, bateram em mim. Os olhos de Marinalva encheram-se de lágrimas de raça. E os outros? Viu algum dos seus irmãos? Antônio hesitou. Depois fez um gesto pequeno, com a cabeça. O José... Acho que o levaram para outro lugar. Ouvi os homens falando que ele era forte demais para ficar quieto. Naquela noite, pela primeira vez em meses, uma luz voltou a brilhar na Casa das Cruzes. Antônio dormia no colo da mãe, como nos tempos em que era pequeno, enquanto ela traçava planos. Se encontrara um, encontraria os outros. O jornalista que prometera ajudar, o tal de sobrenome italiano, apareceu no dia seguinte, caderno em riste. Dona Marinalva, isso aqui é maior do que imaginávamos, ele disse, os olhos brilhando com a perspectiva da furo. Tem uma rede organizada, ligando, políticos, médicos e fazendeiros, e eu tenho um nome. O tal Dr. Almeida era, na verdade, Almeida Sobrinho, um ex-médico cassado que agora operava nos bastidores do tráfico de crianças. Ele fornece mão de obra barata para fazendeiros e presentes para casais ricos que não podem ter filhos, o repórter explicou. E tem proteção em alto escalão. Marinalva não se impressionou com títulos ou ameaças. Com Antônio seguro em casa de uma vizinha de confiança, ela seguiu o jornalista até um endereço discreto nos jardins. Do outro lado da rua, observaram uma casa grande, com jardim murado. É aqui que ele recebe os clientes, o homem explicou. Famílias abastadas vêm escolher as crianças. Foi então que viram. Marinalva quase gritou. Uma menina de tranças apertadas sendo levada para dentro por uma mulher de tailleur caro. Rita! O nome escapou como uma facada. Sua filha, sua menina doce de 11 anos, estava ali, a menos de 50 metros, vestida com roupas que não eram suas, com um laço no cabelo que Marinalva nunca comprara. O repórter segurou seu braço quando ela quis atravessar a rua. Não agora, dona Marinalva. Se corrermos, perdemos a chance de pegar o resto da rede. Precisamos ser estratégicos. Ela odiou cada palavra dele, mas sabia que era a verdade. Naquela noite de volta para casa, abraçou Antônio com força renovada. Vamos trazer seus irmãos de volta, prometeu, os olhos secos e determinados. Todos eles. Os dias que se seguiram ao reencontro com Antônio foram marcados por um misto de alívio e angústia. Marinalva passava as noites acariciando o rosto do filho enquanto ele dormia, como se temesse que ele desaparecesse novamente se ela tirasse os olhos dele por um instante. Durante o dia, trabalhava em silêncio, costurando as roupas que sustentariam a busca pelos outros 6 filhos. Cada ponto dado na agulha era uma promessa. Eu os trarei de volta. O jornalista, Marco Aurélio, aparecia, todas as tardes com novas informações. Ele havia investigado o tal Dr. Almeida e descobrira que o homem não agia sozinho. É uma rede bem organizada, explicou, mostrando anotações rabiscadas em um caderno surrado. Ele falsifica documentos, muda os nomes das crianças e as distribui como se fossem mercadorias. Algumas vão para trabalhar em fazendas, outras são adotadas ilegalmente por famílias ricas. Marinalva apertou os punhos até as unhas marcarem sua própria pele. E minha Rita? O que vai acontecer com ela? Marco baixou a voz. Pelo que descobri, ela está sendo preparada para ser entregue a um casal de empresários. Eles pagaram uma fortuna por uma menina saudável e de pele clara.
O sangue pareceu ferver nas veias de Marinalva. Rita, sua menina de riso fácil, que cantarolava enquanto ajudava a lavar a louça, estava sendo tratada como um objeto à venda. Não, podemos esperar mais, ela disse, erguendo-se com uma determinação que fez Marco hesitar. Dona Marinalva, se agirmos sem provas, eles podem sumir com ela de novo. Precisamos de um plano. O plano veio naquela mesma noite. Antônio, ainda assustado, mas cheio de coragem, se ofereceu para ajudar. Eu conheço um dos meninos que trabalha na casa deles, ele disse, os olhos brilhando no escuro. Ele pode levar uma mensagem para Rita. Marinalva hesitou. A ideia de colocar Antônio em perigo novamente a enchia de terror, mas ele insistiu. Ela precisa saber que você está procurando por ela, mãe. Senão, quando você chegar lá, ela pode estar com tanto medo que nem vai reagir. No dia seguinte, Antônio desapareceu por algumas horas e voltou com um sorriso pequeno e secreto. Ele entregou. Rita sabe. Marco, por sua vez, conseguira contato com um policial honesto, disposto a ajudar. Ele vai nos acompanhar no dia do resgate, explicou. Mas precisamos de provas concretas. Se chegarmos lá e eles já tiverem falsificado os documentos dela, tudo fica mais difícil. Foi então que Marinalva teve uma ideia. Eu tenho a certidão de nascimento dela. Tenho de todos os meus filhos. Marco sorriu, finalmente enxergando uma luz no fim do túnel. Isso pode ser o que precisamos. A armadilha. 2 dias depois, Marinalva, Marco e o policial, um homem alto de nome Souza, estacionaram em frente à casa nos jardins. O coração de Marinalva batia tão forte que ela temia que todos ao redor pudessem ouvir. Lembre-se, sussurrou Marco. Precisamos que eles confirmem que ela foi levada à força. Se entrarem em pânico e chamarem um advogado antes de termos provas, tudo pode desmoronar. Marinalva assentiu, mas seus olhos estavam fixos na janela do 2º andar, onde uma silhueta pequena e familiar se movia. Rita. A porta foi aberta por uma mulher bem vestida, de sorriso profissional e olhos frios. Posso ajudar? Perguntou, avaliando o grupo com desconfiança. Foi o policial. Souza quem falou primeiro. Estamos investigando denúncias de adoções irregulares. Precisamos verificar a documentação de todas as crianças nesta residência. A mulher hesitou por um segundo, longo demais, antes de recuar. Claro. Claro. Por favor, entrem. Marinalva mal conseguia respirar quando subiu as escadas. E então, no corredor, ela a viu. Rita estava parada diante dela, mais magra, com um vestido que não era seu, mas com os mesmos olhos que Marinalva sonhara todas as noites. Mãe? A menina sussurrou, como se temesse que fosse um sonho. Marinalva não conseguiu conter-se. Correu até ela e a envolveu em seus braços, afundando o rosto no cabelo da filha, que ainda cheirava ao shampoo caseiro que ela mesma fazia com ervas. Eu te encontrei, chorou, apertando-a com toda a força que tinha. Eu te encontrei. A mulher que os acompanhara ficou pálida. Isso é um engano. Essa criança foi legalmente... Mentira! Rita soltou-se o suficiente para apontar para a mulher. Eles me pegaram na rua quando eu voltava da escola. Disseram que você tinha morrido, mãe. Foi a prova que precisavam. Enquanto Souza e Marco lidavam com a papelada e as ameaças veladas dos envolvidos, Marinalva levou Rita para casa, onde Antônio os esperava ansioso. Os 2 irmãos se abraçaram como náufragos, se agarrando a um pedaço de madeira no meio do oceano. Naquela noite, pela primeira vez em meses, 3 pessoas dormiram sob o mesmo teto. Mas Marinalva sabia que a batalha ainda não estava ganha. Faltavam 5. O retorno de Rita trouxe um novo fôlego à Casa das Cruzes. As noites já não eram tão silenciosas, com os cochichos dos irmãos reencontrados ecoando pelo cômodo escuro. Marinalva observava os 2 dormirem enlaçados, Rita com a mão pequena agarrada à camisa de Antônio, como se temesse que ele desaparecesse e se soltasse. A cena lhe dava forças para continuar, mas também aumentava essa angústia.
Faltavam 5 pedaços de seu coração espalhados por um Brasil que parecia cada vez mais vasto e cruel. Foi numa manhã chuvosa de março que a próxima pista chegou, trazida por um menino de rua que apareceu na porta com um envelope sujo. Um homem lá do porto me deu um trocado para entregar, disse, esfregando os pés descalços no batente. Dentro, Marinalva encontrou um bilhete rabiscado num pedaço de papel de embrulho. Se quer achar o José, procura no armazém 18 do cais, mas vai sozinha. Se avisarem a polícia, ele morre. O papel caiu de suas mãos trêmulas. José, seu segundo filho, o mais teimoso e corajoso, aquele que aos 8 anos já enfrentava meninos maiores para proteger os irmãos. Agora, com 14, estaria ele ainda mais destemido? Ou a vida lhe teria quebrado o espírito? Marco Aurélio, o jornalista, protestou quando ela contou sobre o bilhete. É claramente uma armadilha, dona Marinalva. Mas ela já estava amarrando os sapatos velhos, os olhos queimando com uma determinação que fez o jovem repórter recuar. José é meu filho. Se há uma chance de ele estar lá, eu vou. O cais do porto era um mundo à parte. Cheiro de peixe podre e óleo queimado. Homens de olhos duros descarregando caixas de navios suspeitos, prostitutas já em serviço na luz fraca da manhã encoberta. Marinalva caminhou com passos firmes entre os armazéns, contando os números desbotados nas portas enferrujadas. Quando encontrou o 18, seu coração parou. A porta estava entreaberta, revelando um interior escuro como boca de lobo. José? Sua voz ecoou no vazio úmido. Nenhuma resposta. Ao entrar, os primeiros raios de sol que filtravam pelas frestas do telhado iluminaram cenas que lhe arrancaram um grito engasgado. Manchas escuras no chão de concreto. Sangue. Muito sangue. E num canto, um pedaço de pano listrado que ela reconheceu imediatamente era da camisa que costurara para José no último Natal. Um ruído atrás dela fez Marinalva girar rápido demais. 2 homens encapuzados bloqueavam a saída, um deles segurando uma barra de ferro. A senhora não devia ter vindo, negona! O maior deles rosnou, avançando. Foi então que o milagre aconteceu. Um vulto saiu das sombras atrás dos homens, movendo-se rápido como um gato de rua. Marinalva mal teve tempo de ver o rosto quando o primeiro agressor caiu no chão, atingido por uma pancada precisa na nuca. O segundo homem girou, mas já era tarde, José. Era ele mesmo, com o rosto marcado por hematomas e o corpo mais magro do que devia. Enfiou o joelho em seu estômago e depois uma cabeçada que quebrou seu nariz com um estalo úmido. Filho, Marinalva chorou, estendendo as mãos. José respirou fundo, limpando o sangue que escorria de seu lábio rachado. Eu sabia que você viria, mãe. Por isso lutei para ficar vivo. A história que ele contou no caminho de volta a fez entender o verdadeiro horror da rede que sequestrara. Seus filhos. José fora vendido para um empresário do Rio, mas fugira após descobrir que o homem mantinha outras crianças em cativeiro num sítio em Petrópolis. Tinha um menino lá que disse que viu a Maria, mãe, num colégio interno em Mimas Intercity, Minas. E o Carlos e o Luiz? Sua voz quebrou. Ouvi dizer que foram para uma fazenda no Mato Grosso. Trabalho escravo, mãe. Marinalva apertou o braço do filho com força, sentindo os músculos tensos sob a pele. Seu menino tinha se tornado um homem na pior das escolas. Nós vamos achá-los, José. Todos! Quando chegaram em casa, Rita e Antônio lançaram-se sobre o irmão em lágrimas. Marinalva observou o reencontro com os olhos úmidos, mas sua mente já trabalhava no próximo passo. Maria numa escola em Minas, os gêmeos no Mato Grosso. E Francisca, sua bebê de 4 anos? Onde estaria a caçula nesse quebra-cabeça de dor? Naquela noite, enquanto os 3 filhos dormiam juntos como filhotes assustados, Marinalva ajoelhou-se diante do pequeno altar que fizera com fotos dos 7. Me mostre o caminho, pediu aos santos e orixás. E então, como resposta, veio uma memória. Francisca sempre adorara música.
batendo palmas desengonçadas quando algum vendedor ambulante passava cantando. No dia seguinte, ela contou sua ideia a Marco Aurélio. Se querem crianças para adoção ilegal, bebês como Francisca devem ser os mais valiosos. E ricos gostam de dar educação musical aos filhos. O jornalista arregalou os olhos. Tem um maestro famoso que adotou uma menina recentemente. Vou investigar. Enquanto isso, José insistiu em ajudar a encontrar os irmãos. Eu conheço os lugares ruins. Marinalva quis protegê-lo, mas viu nos olhos do filho a mesma determinação do pai. João teria feito o mesmo. 2 semanas depois, uma nova pista surgiu. Uma freira de um orfanato em Minas escrevera para Marco após ler suas reportagens. Temos uma aluna nova que se parece com a descrição da sua Maria. Ela chegou aqui dizendo ser órfã, mas chora todas as noites chamando por mãe. Marinalva mal podia acreditar. Maria, sua primogênita, a menina que sonhava em ser professora, estava viva e a apenas algumas horas de distância. Mas ao mesmo tempo, uma nova carta anônima chegara, desta vez sobre Francisca. Se quer ver a caçula viva, esqueça os outros. Ela está bem onde está. Marinalva esmagou o papel na mão. Alguém estava observando seus movimentos. Alguém poderoso. E essa pessoa tinha medo. Medo de que uma mãe negra e pobre fosse capaz de desmantelar seu império de horrores. A carta chegou numa manhã enevoada, entregue por um menino de bicicleta que desapareceu antes que Marinalva pudesse perguntar quem o enviara. O papel era fino, quase translúcido, e as palavras estavam escritas em letras cuidadosamente desenhadas, como se alguém quisesse evitar qualquer identificação. Sua filha mais nova está bem cuidada. Se tentar encontrá-la, nunca mais verá os outros 6. Escolha. O bilhete tremulou em suas mãos, e por um instante o mundo pareceu girar mais. Rápido! Francisca, sua bebê. A que tinha os olhos redondos como os de João e o hábito de chupar o dedo mindinho enquanto dormia. Marco Aurélio, o jornalista que se tornara seu aliado, leu o recado com os olhos escurecendo de raiva. Isso é um aviso, dona Marinalva. Eles sabem que estamos perto. José, que agora carregava nas costas as marcas de sua própria sobrevivência, esmagou o papel com um gesto brusco. Não importa. Vamos atrás dela do mesmo jeito. Mas Antônio, sempre o mais cauteloso, puxou o braço da mãe. E se for armadilha? E se eles estão esperando a gente justamente por isso? Marinalva fechou os olhos. Na escuridão, viu os rostos de todos os seus filhos como se estivessem pintados em seus próprios pensamentos. Maria, a primogênita, desaparecida como se tivesse evaporado no ar. José, resgatado a duras penas. Antônio e Rita, de volta ao lar, mas ainda assombrados. Os gêmeos Carlos e Luís, levados para algum lugar do Mato Grosso, e Francisca. Francisca, que mal sabia escrever o próprio nome. 4 anos. Uma criança, que ainda acreditava que monstros viviam debaixo da cama. Eles sabem que eu não posso escolher. Ela finalmente disse, a voz tão baixa que quase se perdeu no barulho da chuva batendo no telhado. Por isso mandaram isso. Rita, que até então permanecera em silêncio, encostou-se nela como se quisesse transmitir calor. Mãe, eu lembro. Quando eu estava lá, ouvi eles falando de um lugar. Um sítio perto de Bragança Paulista. Diziam que era onde levavam as crianças especiais. Especiais? As mais novas. As que ainda não lembravam de nada. O estômago de Marinalva revirou. Francisca era pequena demais para guardar memórias sólidas. Se passassem mais alguns meses, talvez nem se lembrasse de ter tido outra mãe. Marco puxou seu caderno de anotações, folheando páginas cheias de nomes e endereços. Tem um político, um tal de deputado Mendonça, que tem um sítio na região. Nunca consegui ligá-lo diretamente ao caso, mas... Ele adotou uma menina recentemente, sem processo legal. A justificativa foi que a mãe biológica abandonou a criança. José soltou um som gutural, como um animal ferido. Francisca. O plano que surgiu entre eles foi cheio de falhas e riscos, mas era o único possível.
Marco usaria seus contatos no jornal para marcar uma entrevista falsa com o deputado, alegando uma reportagem sobre filantropia. Enquanto isso, José e Antônio se infiltrariam como trabalhadores rurais. Havia sempre serviço braçal em sítios daquele tipo. Rita ficaria com uma vizinha de confiança. E Marinalva? Eu vou com você, ela disse a Marco, os olhos secos e determinados. Se minha filha estiver lá, eu preciso estar. O sítio. A estrada para Bragança Paulista era esburacada e poeirenta, ladeada por eucaliptos que sussurravam ao vento. O carro de Marco balançava a cada curva, mas Marinalva mal notava o desconforto. Seus dedos apertavam e desapertavam um botão de osso que encontrara no chão do quarto de Francisca na noite do desaparecimento. Última prova de que a filha existira. Quando avistaram o portão do sítio, um frio percorreu sua espinha. Era alto, de ferro trabalhado, com câmeras em cada pilastra. 2 homens de uniforme impecável guardavam a entrada. Lembra o combinado? Marco sussurrou, ajustando o gravata. Você é minha assistente. Não fale nada, não chame atenção. O coração de Marinalva batia tão forte que ela temia que os guardas pudessem ouvir. O carro parou, a janela, desceu, e Marco iniciou seu discurso bem ensaiado sobre a tal reportagem. Um dos homens falou algo num rádio, depois acenou com a cabeça. O portão se abriu. Dentro, o sítio era um retrato perfeito da riqueza. Jardins simétricos, fontes reluzentes, empregados que nem olhavam nos olhos. Um garoto de uniforme os guiou até a varanda, onde o deputado Mendonça os esperava, sorridente, um copo de CSGY whisky na mão. Jornalista, não é? Ele disse sem se levantar. Adoro falar sobre meu trabalho social. Marinalva mal ouvia as palavras. Seus olhos vasculhavam cada centímetro da propriedade, cada janela, cada porta. Onde estaria? Francisca, em qual daquelas salas luxuosas sua filha estava trancada? Foi então que ouviu uma risada. Pequena, aguda, inocente. Ela se virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. No jardim, cercada por 2 mulheres de uniforme branco, estava uma menininha de vestido azul claro. Seus cabelos, antes crespos e soltos, estavam presos em tranças, apertadas. Seus pés, que costumavam correr descalços pelo chão de terra de casa, agora estavam calçados em sapatos de verniz. Mas eram seus olhos, os mesmos olhos de João. Francisca. O nome escapou de seus lábios como um suspiro roubado. A menina olhou na direção dela, curiosa, mas sem reconhecimento. Uma das mulheres pegou sua mão e puxou-a para longe, murmurando algo. O deputado seguiu seu olhar e sorriu. Ah, minha filha adotiva. Uma bênção, não é? Salvamos ela de uma vida miserável num cortiço. Agora terá educação, oportunidades. Marinalva sentiu as mãos formigarem. Salvara? Francisca tinha uma família. Tinha uma mãe que a amava. Tinha irmãos que brincavam com ela. Mas quando abriu a boca para gritar a verdade, Marco apertou seu pulso com força, um aviso silencioso. Linda criança, ele disse, forçando um sorriso profissional. Podemos incluí-la na reportagem? O deputado riu. Claro! Ela é nosso xodó. Já fala francês, sabia? Marinalva engoliu um grito. Sua filha, sua caçula, que mal sabia falar mamãe direito, agora falava outra língua. Quanto tempo levaria até esquecer completamente dela? Quando saíram do sítio, Marco teve que segurá-la pelo braço para impedir que ela desabasse no chão. Calma, ele murmurou. José e Antônio já estão dentro. Vamos trazê-la para casa. Mas Marinalva não ouvia mais. Seus olhos estavam fixos na janela do 2º andar, onde uma silhueta pequena observava o carro partir. Francisca estava lá, viva, sã e salva, e completamente perdida para ela. A noite caiu sobre o sítio do deputado como um manto pesado, escondendo os movimentos de José e Antônio entre as árvores.
Marinalva esperava no carro com Marco, a 3 quilômetros dali, cada minuto uma agonia. Seus dedos tamborilavam no joelho enquanto revivia a cena que lhe cortara a alma. Francisca, sua bebê, olhando para ela como se fosse uma estranha. Eles vão conseguir, Marco murmurou tentando acalmá-la. Mas Marinalva não respondia. Seus ouvidos estavam cheios do eco da voz da filha falando francês, da risada educada que soara tão falsa, tão treinada. Dentro do sítio, José se movia como uma sombra entre os caseiros. Ele conhecia esses lugares. Tinha trabalhado em fazendas assim depois de fugir. Sabia onde os patrões escondiam seus segredos. Antônio, mais hesitante, seguira o irmão como seu reflexo pálido. Foi no porão da casa grande que encontraram o primeiro indício. Uma sala trancada, com uma pequena janela gradeada. Quando José forçou a fechadura, o cheiro que os atingiu fez Antônio engasgar. Desinfetante barato e medeux. Havia pequenas marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado móveis repetidamente. E num canto, quase escondido, um ursinho de pelúcia sujo. Ela esteve aqui! José rosnou, apertando o brinquedo nas mãos. Antes de colocarem ela naquela fantasia de boneca. Antônio iluminou a parede com sua lanterna. Marcas de unhas, pequenas, de criança. Algumas tão profundas que deixaram sulcos na tinta. O coração de Marinalva doeu como se as unhas tivessem arranhado seu próprio peito quando os filhos lhe contaram depois. Mas foi o que José encontrou no escritório do deputado que fez seu sangue gelar. Um caderno com nomes, datas e valores. É, uma lista, José explicou, as mãos trêmulas. Crianças que eles adotaram. E mães que procuraram por elas. Marinalva virou as páginas com dedos que pareciam de chumbo. E então viu. Na página 23, escrito a caneta vermelha. Cruzes F. Quitada. Mãe, negra, fez barulho. Solução permanente recomendada para caso volte a procurar. Marco arrancou o caderno de suas mãos antes que lesse mais. Isso aqui é prova suficiente. Vamos à polícia. Mas Marinalva sabia. Políticos como Mendonça não iam para a cadeia. E enquanto ele estivesse solto, Francisca nunca estaria segura. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, ela ficou acordada olhando para as estrelas através do telhado furado. Francisca não a reconhecera. E se nunca mais reconhecesse? Valeria a pena arrancá-la daquela vida confortável? Foi então que a decisão veio, clara como o sino da igreja que badalava à meia-noite. Ela não estava escolhendo entre dar à filha pobreza ou riqueza. Estava escolhendo entre verdade e mentira. Entre ser mãe ou ser uma estranha. Ao amanhecer, ela acordou José com um toque suave. Preciso que você faça algo por mim. Quando ele ouviu o plano, seus olhos se arregalaram. Mãe, você não pode. É a única maneira. Ela interrompeu. Eu preciso que ela me veja. Realmente me veja. Enquanto isso, nas profundezas do caderno confiscado, Antônio encontrara outra pista. Um nome ao lado de Maria. Internato São Judas, MG. Processo de adaptação concluído. Tinham encontrado a primogênita. Mas Marinalva agora enfrentava uma escolha impossível. Partir para Minas em busca de Maria ou ficar e resgatar Francisca primeiro. Foi Rita, sempre a mais sábia, quem resolveu o impasse. Vá atrás da Maria. Eu e José cuidamos de Francisca. Marinalva olhou para a filha que já fora uma menina quieta e agora falava com a firmeza de uma mulher. Quando partiu para Minas no ônibus poeirento, levava no peito não apenas a dor da separação, mas uma centelha de esperança. O internato era um castelo de pedra no alto de uma colina. Quando a diretora, uma mulher de óculos de aro fino, ouviu que Marinalva procurava por Maria das Cruzes, seu rosto se fechou. Aquela menina não tem família. Foi abandonada. Marinalva mostrou a foto amarelada de Maria vestida para a festa de São João, seu sorriso faltando 2 dentes.
Essa é minha filha. A diretora tentou fechar a porta, mas Marinalva já conhecia esse jogo. Com uma força que surpreendeu até ela mesma, empurrou a entrada e gritou o nome da filha com toda a força de seus pulmões. E então ouviu. Em algum lugar naquele labirinto de corredores, um grito de volta. Mãe! Quando Maria apareceu no topo das escadas, mais alta, mais magra, com cicatrizes que Marinalva não colocara lá, o mundo parou novamente. Ela correu escada, acima tropeçando, chorando, rindo, e quando finalmente agarrou a filha, sentiu no abraço desesperado que Maria lembrava. Lembrava de tudo. Enquanto as freiras protestavam e ameaçavam chamar a polícia, Marinalva sussurrou no ouvido da filha. Onde estão seus irmãos? Maria afastou-se o suficiente para olhar em seus olhos. Carlos e Luís. Eu sei onde estão. E mãe? Seu rosto contorceu em dor. Eu vi o homem que levou Francisca. Ele é perigoso. Tem policiais no bolso. Marinalva apertou a mão da filha. Nós vamos tirar ela de lá. Todos juntos. Mas quando saíram do internato, uma viatura já esperava no portão. 2 policiais sérios se aproximaram. Marinalva das Cruzes! Você está presa por sequestro de menor. Maria gritou quando algemaram sua mãe. Marinalva, porém, não resistiu. Sorriu através das lágrimas enquanto era levada, porque finalmente entendera. Eles só usavam a lei, quando estavam com medo. E alguém lá no topo estava com muito, muito medo. O camburão cheirava a suor, desinfetante velho e medo. Marinalva sentiu o metal frio das algemas cortando seus pulsos enquanto o veículo sacolejava pelas estradas, de terra, levando-a para longe de Maria, outra filha achada para logo ser perdida. A menina correra atrás da viatura até não aguentar mais, seus gritos de mãe ecoando na poeira da estrada como um fantasma que perseguiria Marinalva para sempre. O policial ao seu lado, um homem jovem com bigode ralo, evitava seu olhar. É só formalidade, murmurou como se tentasse convencer a si mesmo. O deputado tem influência, mas o juiz pode... Marinalva não respondeu. Seus olhos estavam fixos na paisagem que passava pela janela gradeada. Algures naquele mesmo estado, Francisca vestia vestidos caros e aprendia a esquecer sua própria mãe. José e Antônio estariam agora sem direção, talvez cometendo alguma loucura para tentar resgatá-la. Rita, sozinha, voltaria a ter pesadelos. E Maria... Maria tinha visto algo. Algo sobre Carlos e Luís. A cela era úmida e escura, compartilhada com outras 3 mulheres. Uma prostituta, que chorava baixinho, uma velha que murmurava orações e uma garota magricela com olhos vazios. Marinalva sentou-se no chão de concreto, encostando a cabeça na parede fria. Pela primeira vez desde o desaparecimento dos filhos, ela permitiu-se duvidar. Talvez estivesse errada. Talvez Francisca estivesse melhor onde estava. Talvez... Não. A palavra saiu de seus lábios como um tiro, fazendo a garota magricela pular. Marinalva endireitou as costas. Ela não tinha o direito de duvidar. 7 vidas dependiam de sua teimosia. Foi então que os passos pesados ecoaram no corredor. Visita para a Cruzes, anunciou um carcereiro. Marco Aurélio estava do outro lado das grades, o rosto pálido sob a luz fraca. Trazia nas mãos um embrulho de pão e queijo, mas seu olhar dizia que não viera apenas para isso. Eles estão tentando enterrar o caso, sussurrou, olhando por cima do ombro. O caderno que pegamos sumiu dos arquivos da redação. Meu editor me afastou da reportagem. Marinalva apertou os dedos em torno das grades. E meus filhos? José sumiu. Acho que foi atrás de Francisca. Antônio está com Rita na casa de Dona Geralda. Ele hesitou. Maria? Ela está bem. Foi levada de volta ao internato, mas... Mas? Marco abaixou ainda mais a voz. Ela me deu um nome. Osvaldo Barbosa, o homem que levou os gêmeos para o Mato Grosso. O mundo pareceu inclinar-se. Osvaldo Barbosa,
o mesmo nome que aparecia no caderno do deputado como fornecedor principal. Tem. Mais, Marco continuou. Esse Barbosa não é qualquer um. É dono de fazendas, tem conexões com tráfico de pessoas e com desaparecimentos. Marinalva sentiu o que restava de seu mundo desmoronar. Como lutar contra homens assim? Como enfrentar um sistema que permitia que crianças fossem compradas e vendidas como gado? Foi então que ouviu. Na cela ao lado, a velha que murmurava orações começou a cantarolar uma música antiga, dessas que as avós contavam para acalmar os netos. Era uma cantiga que Marinalva conhecia bem, a mesma que cantava para Francisca dormir. Como um raio, a resposta veio. Preciso sair daqui. Ela disse a Marco, os olhos queimando com nova determinação. Não pela justiça deles, pela minha. Marco engoliu seco. O que você está pensando? Marinalva sorriu pela primeira vez em dias. Que eu não preciso enfrentá-los no mundo deles. Só no meu. O plano. 2 dias depois, quando o juiz finalmente a chamou para a audiência, Marinalva entrou na sala com os pulsos algemados, mas a cabeça erguida. O tribunal estava vazio. Apenas o juiz, um escrivão e, num canto, um homem de terno caro que ela reconheceu. Imediatamente, o advogado do deputado. Marinalva das Cruzes! O juiz começou sem nem olhar para ela. Acusada de sequestro e... Excelência! Ela interrompeu, fazendo o escrivão erguer as sobrancelhas. Antes de continuarmos, gostaria de... dizer uma coisa. O juiz suspirou. Fale. Marinalva virou-se para a plateia vazia e, com uma voz que ecoou nas paredes de madeira, começou a cantar. Era a mesma cantiga que a velha na cela ouvira, a mesma que embalara Francisca. Uma música simples de ninar, mas que carregava em suas notas toda a dor de uma mãe cujos filhos lhe foram roubados. Para surpresa de todos, inclusive dela própria, a porta do tribunal se abriu no meio da música. E lá estavam eles, Dona Geralda e outras 5 mulheres do bairro, todas negras, todas mães, e todas começaram a cantar junto. O juiz bateu o martelo, ordenando silêncio, mas a música continuou, agora mais forte. E então mais portas se abriram. Jornalistas que Marco alertara, curiosos que ouviam o barulho, até mesmo alguns policiais que pararam para observar. Foi. Quando Maria entrou, levada por Antônio, e correu para abraçar a mãe algemada que o caos começou de verdade. Essa é minha mãe! A menina gritou, mostrando a certidão de nascimento manchada que guardara todos aqueles meses. E eu não fui abandonada, fui roubada! O advogado do deputado levantou-se rápido demais, derrubando a cadeira. O juiz agora, pálido, olhava de Marinalva para a multidão que crescia do lado de fora. E então, como se o céu tivesse ouvido suas preces, José apareceu na porta traseira da sala, e nos braços trazia Francisca, vestida apenas em uma camiseta velha, os pés sujos de terra, os olhos inchados de tanto chorar. Mãe! A caçula! Gritou, estendendo os bracinhos. Foi a palavra que Marinalva não sabia se ainda ouviria. O tribunal virou um pandemônio. O advogado do deputado gritava por ordem. O juiz batia o martelo inutilmente. E Marinalva, ainda algemada, agarrou Francisca contra seu peito, enquanto Maria e Antônio a abraçavam por trás. Ela não sabia como José conseguira resgatar a irmã. Não sabia quanto tempo duraria aquela vitória. Mas naquele momento, com 3 de seus 7 filhos em seus braços, Marinalva das Cruzes sabia uma coisa. A guerra estava longe de acabar. Mas a primeira batalha, essa ela vencera. A chuva caía sobre São Paulo como uma cortina pesada no dia em que Marinalva finalmente descobriu onde estavam os gêmeos. O barraco de Dona Geralda cheirava a café forte e pão velho, mas ninguém naquela sala notava. Todos os olhos estavam fixos no mapa, desdobrado sobre a mesa, onde José traçara com carvão a rota dos caminhões de Osvaldo Barbosa. Ele desce do Mato Grosso pela BR-364, explicava José, o dedo indicador marcando estradas invisíveis. Para em fazendas pelo caminho, descarrega mercadoria e segue até São Paulo. Marinalva observava o traçado como quem decifra um código sagrado. Carlos e Luís, seus meninos de olhos curiosos e risadas gêmeas,
estavam em algum ponto daquela linha de carvão. 7 anos agora. Cresceriam parecidos? Guardariam ainda o sinal de nascença que ambos tinham atrás da orelha direita? Tem um problema. Antônio interrompeu, mastigando o lábio. Mesmo que a gente saiba a rota, como chegar lá antes deles? Foi então que Marco, o jornalista, soltou o que todos esperavam. Eu tenho um carro. O velho Fusca azul escuro não inspirava confiança, mas era o que tinham. Na madrugada seguinte, com Francisca e Rita deixadas aos cuidados de Dona Geralda, Marinalva embarcou naquele caixão de metal ao lado de José, Antônio e Maria. Marco dirigia com os olhos fixos na estrada escura enquanto a chuva batia no teto como tambores de guerra. O primeiro posto de parada era uma fazenda em Ituverava. Quando chegaram, o sol já queimava no céu, revelando um cenário que fez Marinalva engolir seco. Crianças magras como varas de bambu carregando sacas de café maiores que seus corpos. Ah, não estão aqui, Maria murmurou, vasculhando cada rosto com os olhos afiados. Os gêmeos são mais claros, lembra, mãe? José já conversava com um menino de não mais que 10 anos, oferecendo um pedaço de rapadura por informações. Os caminhões do patrão? O garoto repetiu, lambendo os dedos melados. Passam aqui toda quinta. Levam os novos e trazem outros. Novos? Crianças que não aguentam o serviço. O menino encolheu os ombros como se falasse de gado. Doentes, fracas. Marinalva precisou se apoiar no carro. A ideia de que seus filhos pudessem estar entre os fracos era uma faca girando em suas entranhas. O segundo ponto na rota foi um armazém em Ribeirão Preto. Desta vez, Antônio se infiltrou como ajudante de carga, voltando 1 hora depois com os olhos vermelhos. Mãe! Sua voz quebrou. Tem um menino lá dentro, que parece o Luiz, mas quando falei seu nome, ele não reagiu. O coração de Marinalva disparou. Seguiram Antônio até um galpão escuro, onde um garoto de costelas salientes empilhava sacas de sozinho. Luiz! Ela chamou, suave como o vento. O menino virou-se devagar. Seus olhos, os mesmos olhos de João, estavam sem luz, sem reconhecimento. Mas quando Marinalva começou a cantarolar a música que sempre os embalava, algo milagroso aconteceu. O menino caiu de joelhos. Mãe? Era Carlos. O irmão gêmeo, Luiz, estava 2 galpões adiante, com febre alta e uma ferida infectada na perna. Quando viram a mãe, os 2 meninos de 12 anos choraram como crianças pequenas, agarrando-se a ela como náufragos a uma tábua de salvação. Nós tentamos fugir. Carlos soluçava, o rosto enterrado no ombro de Marinalva. Mas ele disse que se a gente corresse, matava você e os outros. Marinalva apertou os filhos com força, sentindo seus corpos magros, contando cada osso saliente. Enquanto Marco e José lidavam com os capatazes, um deles acabaria com o nariz quebrado, ela embalava os gêmeos, sussurrando promessas ao ouvido deles. Ninguém mais vai separar a gente. Ninguém. O retorno a São Paulo foi feito em silêncio, com os meninos dormindo no banco de trás, agarrados a Maria e Antônio como se temessem acordar e descobrir que tudo fora um sonho. Marinalva olhava pela janela, vendo a paisagem passar. 7 filhos. 7 histórias de dor. 7 voltas para casa. Faltava apenas uma. O confronto final. Osvaldo Barbosa não era um homem que se escondia. Dono de meia dúzia de fazendas e com conexões políticas, recebeu Marinalva em seu escritório na Avenida Paulista como se ela fosse mais uma pedinte. Ah, a negra insistente. Ele sorriu, ajustando o anel de sinete no dedo. Já devia ter entendido que algumas crianças nascem para ser realocadas. Marinalva não sentou, não gritou.
Simplesmente colocou sobre a mesa uma foto dos 7 filhos reunidos no barraco na noite anterior. Esses são meus. Todos. E você vai me dizer onde está minha filha mais velha, ou eu vou transformar sua vida num inferno que nem seu dinheiro. Vai apagar. Barbosa riu. Acha que pode me ameaçar? Foi então que a porta se abriu. Marco entrou com um gravador na mão, seguido por 3 policiais da delegacia de desaparecidos. Na verdade, Marinalva sorriu pela primeira vez naquela sala. Já transformei. O que se seguiu foi o desmoronar de um império construído sobre ossos de crianças. As provas que José e Marco coletaram, listas de nomes, recibos de entrega, depoimentos de outras mães, fizeram Barbosa ser algemado na própria sala de reuniões. Mas a vitória só foi completa quando, numa cela de interrogatório, ele revelou o último segredo. Sua filha mais velha nunca saiu de mim. São Paulo. Está num convento em Perdizes. Eles pagaram bem por uma noviça de sangue puro. Maria, ao ouvir isso, soltou um grito que ecoou pelos corredores da delegacia. O último reencontro. O convento Santa Teresa era um prédio imponente de paredes brancas. Quando a Madre Superiora viu Marinalva e seus 6 filhos na porta, tentou fechar o portão. Irmã Maria José fez votos. Não podem... Meu nome é Maria das Cruzes. A voz veio de dentro, clara como um sino. E então ela apareceu. Maria, a primogênita, agora com 18 anos, vestida com hábitos simples, mas com os mesmos olhos determinados da mãe. Eu sabia que você viria. Ela chorou, caindo nos braços de Marinalva. Todo dia eu rezava, para você me achar. Quando a família inteira se abraçou no pátio do convento, 7 filhos, 7 sobreviventes, uma mãe que não desistira, até as freiras mais duras choraram. O amanhecer. O sol nascia sobre São Paulo no dia em que os Cruzes voltaram para casa. O barraco, agora com 7 camas improvisadas, estava cheio de vozes, risadas e, às vezes, pesadelos que todos compartilhavam em silêncio. Marinalva observava. A cena da porta. Maria ensinando Francisca a ler, os gêmeos dividindo um prato como faziam na infância, José e Antônio consertando o telhado, Rita cantarolando enquanto lavava roupa. Ela sabia que as cicatrizes não desapareceriam, que algumas noites ainda seriam longas. Mas naquele momento, com todos os seus sob o mesmo teto, Marinalva das Cruzes finalmente permitiu-se descansar. A terra parara de tremer. Eu nunca soube explicar direito o que moveu meu coração naqueles anos de busca. Não foi só amor. Amor todo mundo diz que tem. Não foi só coragem. Coragem a gente acha que tem até a vida provar o contrário. Foi teimosia. Uma teimosia de raiz, daquelas que não sai nem com enxada. Quando peguei meus 7 filhos nos braços de novo, um por um, pensei que ia sentir alívio. Mas o que veio foi outra coisa. Um fogo. Porque eu sabia que minha luta não acabara. Não enquanto outras mães chorassem por filhos roubados, não enquanto homens como Barbosa respirassem o mesmo ar que crianças inocentes. Hoje, quando me procuram para contar minha história, eu não falo só de dor. Falo das mãos que me ajudaram. Dona Geralda, que me deu café e colo. Marco, o jornalista que arriscou o emprego. Os policiais honestos que trabalham no escuro. Até aquela velha na cadeia, que cantou a música que salvou minha Francisca. Meus filhos cresceram. Maria virou professora, como sonhava. José trabalha com direitos humanos. Os gêmeos abriram uma oficina. Dizem que é para consertar móveis, mas eu sei que é para consertar memórias. Rita é parteira, Antônio advogado. E Francisca? Minha caçula estuda medicina. Quer cuidar de crianças que sofreram como ela. Às vezes, de madrugada, ainda acordo em pânico. Conto 7 cabeças dormindo antes de respirar fundo. Mas agora sei uma coisa. Nenhum deles está só. E nenhuma mãe que luta por seu filho está só, porque o mundo pode até roubar nossas crianças. Uma vez, mas nunca 2, nunca para sempre. Eu sou Marinalva das Cruzes, e essa é a minha verdade.